Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de maio de 2025. Dino devolve voto e STF remarca julgamento sobre Bíblias em bibliotecas. Parte 1. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, votou na terça-feira, 0804, para que uma lei do Rio Grande do Norte que determina que bibliotecas públicas tenham, pelo menos, 10 exemplares de Bíblias em seus acervos seja considerada parcialmente inconstitucional. Segundo o ministro, não há impedimento para que o Estado adote medidas que viabilizem o exercício da liberdade religiosa. Ele entende que a lei determina disponibilização, mas não exclui outras obras sagradas e nem impõe a leitura da Bíblia. Porém, vota pela exclusão do trecho que define as quantidades, porque a demanda de cada biblioteca pode variar e depende do orçamento do município. Fica fixado o número mínimo de 2 por biblioteca, sendo uma em braille para atender as pessoas com deficiência. Acresço a ressalva de que, obviamente, outros livros religiosos podem e devem ser adquiridos, não havendo exclusividade para a Bíblia Sagrada, declarou Dino. Magistrado ainda citou decisão de novembro sobre símbolos religiosos em prédios públicos da União. A Corte fixou a tese de que a presença dos objetos não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira. O voto do ministro inaugura a divergência no caso. Os ministros analisam uma ação da PGR, Procuradoria-Geral da República, com associações evangélicas que quer derrubar a lei estadual. Começou a ser analisada em 28 de março. O relator, ministro Cássio Nunes Marques, votou pela inconstitucionalidade da norma. Entendeu que oferecia tratamento desigual entre os cidadãos, favorecendo os adeptos de crenças fundamentadas na Bíblia Sagrada no âmbito de instituições públicas e às custas do erário. Foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, antes de Dino pedir vista, mais tempo para análise. Com a devolução do voto, o STF remarcou o julgamento para a sessão virtual do plenário de 25 de abril a 6 de maio. Segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia contém as 2 primeiras revelações, com Moisés no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento, e o Espiritismo seria a terceira revelação. Na lei mosaica, há 2 partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda há pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra, entre os seus mandamentos, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens.
Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou, sequer, de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Mas, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.